Seja bem-vindo ao quinto e último módulo da oficina de figurino teatral 5 pilares para começar. No módulo anterior, falamos de cada passo da criação de figurino e o que falta é produzir. Existe uma sensação de alívio quando temos nosso desenho pronto, com conceito, com tudo lindo, aprovado e bem definido. Mas é nesse momento da produção que as dores de cabeça de verdade acontecem. Porque é aqui que vamos lidar com orçamentos, acompanhamento de produção. E aqui eu só posso dizer, respira fundo. Comece tirando as medidas dos atores. Eu gosto de tirar o máximo de medidas possíveis, porque muitas vezes não teremos tempo para estarmos sempre em contato com os atores. E isso facilita bastante se você tiver que confeccionar peças ou até comprar. Se você não sabe tirar medidas, aprenda. Faça isso você mesma ou do lado de alguém que você confie. Medidas erradas podem se tornar dores de cabeça infinitas. Aliás, é um ótimo momento para você pedir encarecidamente para o ator que ele avise qualquer mudança no corpo. Se emagreceu, se engordou e até se começou a malhar. Você pode tirar todas as medidas que precisa de acordo com o figurino que você desenhou, ou mais ainda para o caso de algum figurino sofrer alterações. Na confecção, é meio óbvia a necessidade das medidas. Seja com uma costureira, ou suas assistentes, ou você mesma. Seja Caxias com as medidas. São elas que vão determinar a quantidade de tecidos que você vai precisar comprar. Também é bom você procurar entender, nem que seja só um pouquinho, de costura e modelagem. Por ser a pessoa que está no comando, você precisa saber qual pode ser a melhor forma de resolver cada problema. Não precisa saber resolver todos, mas você é a pessoa responsável por aquilo. Saber fazer esse trabalho significa que você vai saber pedir o que você precisa, cobrar quando necessário e sugerir novos caminhos. Além de poder agradecer pelo trabalho de alguém que está fazendo isso na sua equipe. E seja uma pessoa acessível. Esse momento de produção é muito delicado com a sua equipe. Conversa com as suas assistentes, as costureiras, saiba perguntar, saiba ouvir e saiba pedir ajuda. A vivência das outras pessoas são essenciais. Alguém viu algo similar, alguém tem uma ideia melhor, alguém já fez a mesma coisa antes e assim vai. E pode ser que você nem precise confeccionar nada, que só vá comprar, alugar ou pegar emprestado. Nesse caso, você estará usando roupas prontas, então existe a necessidade de fazer ajustes. E é por isso que eu gosto de tirar medidas completas. Por quê? Para alguns ajustes, você nem precisa encontrar o ator e vestir antes. Você já pode se adiantar. Fique atenta aos brechóis, dê preferência a coisas que já foram usadas antes, mesmo que seja para parecer novo. Uma roupa super nova de loja vai ter cara de roupa super nova de loja. Quando a luz bater no figurino e o ator estiver no palco, assim como o branco mais branco que você encontrar, vai ficar completamente estourado sob a luz. Também existe a crença, que é bem interessante, de que roupas que já foram usadas por outras pessoas carregam uma certa energia, uma vivência. E quando elas são usadas em um espetáculo, elas ganham uma nova camada. Elas são diferenciadas. Talvez seja por isso que tanto atores quanto figurinistas sejam completamente apaixonados por brechós. Mas esse reaproveitamento, de fato, tem algo de especial. É como se o uso das roupas fosse um tipo de beneficiamento que torna aquele figurino mais poroso, como se pudéssemos entender mais e sentir mais o personagem como algo real.
Não na ilusão naturalista, mas parece que a gente acredita mais naquele personagem. É uma questão de energias mesmo. Superstições estão no meio do teatro e no figurino. E não subestime o poder do emprestado. Converse com a sua produção, abra o jogo para todo mundo que está na sua equipe, principalmente se você não tem orçamento suficiente. Muita gente que trabalha com teatro costuma guardar figurinos, adereços, acessórios e sapatos. Fale as coisas que você precisa, as pessoas podem te ajudar. Você não será menos figurinista se você escolher peças que outras pessoas trouxeram para você. Às vezes, um ator tem exatamente aquele casaco que você procura, ou aquela atriz tem exatamente o sapato que você procura. E aí é muito melhor, porque a pessoa já está apropriada com aquilo que ela vai usar e já pode começar a usar nos ensaios. Inclusive, isso é uma coisa muito importante. Tudo que começar a ficar pronto, traz para os ensaios. Converse com o diretor sobre essa possibilidade, peça para os atores irem vestindo, irem testando, sentindo o figurino, mesmo que sejam só por alguns dias. Mas tudo que for ficando pronto, tudo que você puder adiantar, traz. Durante essa produção, o máximo possível que você conseguir ser transparente, vai te ajudar muito quando o figurino de fato estiver pronto e chegar por completo. E é claro que todo esse processo de confecção só é possível com um orçamento. De confecção e compra, né? Que sempre parece um assunto delicado para falar e que você precisa ter em mente desde o início do projeto. Mas eu escolhi falar no final porque a maior parte das produções vão lidar com a seguinte frase: olha, não temos orçamento, temos pouquíssimo dinheiro, então economize. Orçamento é sempre muito difícil de você prever antes da produção de fato. Podem te dar uma estimativa, ou se você está numa produção muito grande e te darão um orçamento gigantesco. Na maior parte das produções que está começando, o orçamento é baixo. Então, é nesse momento que você tem que ficar mais atenta possível ao orçamento, a esse dinheiro. Tenha bastante cuidado para estimar a quantidade dos tecidos que você realmente precisa gastar. Precisa comprar tal coisa? O trabalho de alguém que você vai chamar, se você vai chamar uma costureira, por exemplo, você precisa fazer esses pagamentos. Tem um caderninho. Antes de começar, vai na rua, anota todos os precinhos, quanto você deve gastar, apresenta isso para as pessoas da produção e nunca, jamais misture o dinheiro da produção com o seu dinheiro. Leva uma bolsinha, usa dinheiro vivo para pagar se puder, mas não mistura. Deixa o seu dinheiro em um lugar e o dinheiro da produção em outro. E anote tudo que você for gastando. Tudo. Para na hora do acerto de contas com a produção, você dizer exatamente o que gastou em cada parte do espetáculo. Para facilitar depois, passa até para uma planilha. Estou falando de tabela mesmo. Mesmo que essas pessoas não entendam o que está naquela planilha. Não importa, só discrimina tudo que você usou e gastou. E não tenha medo de expor os gastos. Eu entendo que dinheiro pode ser um assunto muito sensível dentro de uma produção, mas mostra. E o seu dinheiro é o seu trabalho e ele custa dinheiro. Mas, sempre antes de começar, pergunta para a produção quanto eles estão separando de verba para você gastar no seu figurino. E aí, você vai adequando os gastos, mas sempre atenta. E tempo também é dinheiro. Então, faça um calendário, a agenda dessa produção. Quando você precisa que tal coisa fique pronta? Quanto tempo outra coisa fica pronta? Quem vai fazer o quê? Quando?
É uma outra forma de você estar a par de tudo que está acontecendo e não se perder. Um cronograma é essencial para todos da produção e o figurino precisa de um. Elenca o que é mais difícil de produzir para ser feito primeiro e deixe pequenos espaços para produzir coisas mais simples, quase como se fosse um alívio na agenda. Depois de 3 dias fazendo uma coisa difícil, para tudo e faz um pouco das coisas que são mais tranquilas para resolver. Depois, retorna ao que é mais complicado. Se você tem uma equipe, assistentes, costureiros, coloque todos a par do seu cronograma. Inclua-os, mesmo que você precise sentar com todos eles e ir perguntando, montando junto. Vocês precisam ter uma harmonia e sintonia. E uma dica um pouco marota que eu dou é: pensa que você não tem que entregar todas as coisas no dia da estreia. Pensa que você tem que entregar tudo 2 semanas antes. Porque aí você tem o tempo do figurino chegar, dos atores experimentarem, de você resolver os problemas, resolver as emergências, e aí você não precisa se desesperar no dia da estreia. Você vai estar lá, plena, calma, só observando e acompanhando tudo, sem estresse. Tudo que você pode fazer para diminuir o seu estresse, faça. E o cronograma faz parte disso, porque quando você tem o cronograma, você tem uma certa liberdade de brincar com o seu tempo. Você pode remanejar o seu tempo como você quiser. Vai ter os momentos de não fazer nada, seus momentos de trabalhar, os momentos de assistir os ensaios, os momentos de acompanhar a equipe. Porque senão a figurinista estará sempre associada à pessoa que parece uma doida, que está sempre correndo, que está sempre perdida, que nunca tem nada pronto e está sempre pedindo desculpas ou se explicando. Evita ser essa pessoa. E quando você termina tudo da confecção, já experimentou nos atores e tá todo mundo pago, o trabalho continua. É o momento que a produção inteira tá entrando no teatro. E aí você tem que estar acompanhando. Que é basicamente estar lá sempre ou ter assistente presente. Pessoas que vão conferir se tá tudo certo, se não tá faltando nada, se alguma coisa rasgou, se outra coisa precisa de uma manutenção. Muitas vezes, as pessoas que trabalham com figurino, pelo menos no início da carreira, vão ter que ser camareiras também. Vão cuidar e ajudar os atores a se vestirem, organizar camarim. Tem que estar sempre por perto. Até porque algumas coisas também podem mudar ao longo da temporada. Alguma coisa pode não funcionar e você simplesmente vai ter que trocar. Ou alguma calça rasgou tanto que você vai precisar fazer outra. E isso faz parte. Acompanhar o espetáculo é uma parte mais tranquila do trabalho, mas não deixa de ser a continuação dele. Depois, você vai ficar para pós-produção, que é quando você vai guardar tudo, separar tudo, mandar lavar, devolver o que é de alguém, separar as peças para a produção. Se as peças forem ficar com você, você tem que levar para casa. Se as peças forem para outra pessoa, você vai separar elas para guardar e levar embora. Você vai pegar o seu inventário, suas 1000 listas de tudo que você fez durante a produção. Você vai organizar elas de vez, vai fechar a planilha orçamentária junto. É o trabalho mais chatinho, mas faz parte. Entregar, finalizar. Se vocês terão outras temporadas, essa organização que você vai fazer é primordial, porque não vai ser só uma organização de fim, mas sim uma organização para um recomeço. Então, é quase como se você estivesse arrumando as malas para entrar no teatro de novo, para passar de novo pelo acompanhamento de produção. E não há sono melhor do que o de uma figurinista depois de entregar um trabalho por inteiro.
Bem, eu espero que esses 5 módulos tenham servido para você que está começando a entrar no mundo do figurino teatral. Nesses 5 módulos, falamos dos pilares, mas nada substitui a sua vivência enquanto artista. Aquela dica de procurar as produções, de assistir teatro, de ler teatro, isso tudo vai sendo agregado para a sua vivência enquanto artista. Nós criamos o nosso processo e ele vai ser só nosso. Cada um vai ter o seu. Eu posso te dar uma base, só uma ajuda com umas dicas de quem já está alguns passinhos na frente. A carreira de figurinista no Brasil, assim como qualquer carreira de artista no Brasil, não é muito fácil. Mas com certeza é cheia de alegrias e pelo menos temos algumas organizações que se importam pela democratização desse conhecimento. Assim, eu agradeço a Funarte por possibilitar esse curso através do edital Funarte Arte em Toda Parte. Obrigada a você também por ter assistido esse conteúdo. Se puder, fique em casa. O teatro resiste.